Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista, uma das maiores varejistas do Brasil, com mais de 300 lojas e uma receita bruta de 80 bilhões e 500 milhões de reais. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele acaba de completar 40 anos de uma carreira inspiradora. Foi sorveteiro, estoquista, vendedor, até virar CEO de um segmento do varejo que caiu nas graças do mercado e, sobretudo, do público. O atacarejo, tendo o Açaí Atacadista, uma companhia com mais de 80 mil funcionários, como uma das gigantes do setor. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista. Belmiro, obrigado pela presença em nosso estúdio. Vamos começar falando desse segmento do atacarejo, a junção aí do atacado com varejo que tem ganhado força em tempos recentes no Brasil. E o grupo Açaí é um dos grandes exemplos, né? Por que a família brasileira passou a ver o atacarejo como destino das compras do mês? Obrigado pela pergunta. Antes disso, eu queria agradecer o convite, parabenizar o trabalho, seu Bruno Meyer, o trabalho feito pelo Show Business. Para quem estiver nos assistindo hoje, esperamos transmitir algumas informações importantes e falar de um segmento que eu estou há 37 anos, né, que é o setor atacadista ou o setor alimentar. O atacarejo, como hoje é chamado, ou atacado de autosserviço, ou cash and care, como você bem disse, ele junta duas propostas: atender consumidores finais, ou seja, predominantemente famílias, sejam em compras abastecedoras e repositoras, mas também uma grande gama de empreendedores. O Brasil, como nós sabemos, é um país muito do empreendedorismo. Então nós atendemos desde bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, escolas, uma infinidade de segmentos que com isso, né, atendendo esses dois público-alvo, nós reduzimos o custo operacional e nos concentramos na principal proposta desse modelo de negócio, que é o quê? Preço baixo. Vender alimento, limpeza, perfumaria, com preços reduzidos em relações ao que nós temos em outros canais que operam no setor. O atacarejo é a resposta para o Brasil de hoje? Ele foi uma consequência de uma série de características do Brasil. País nosso, nós somos um país de dimensões continentais, com uma malha logística extremamente custosa, uma complexidade tributária também e produtos de baixo valor agregado, principalmente o alimentar, o que faz com que seja difícil o transporte e principalmente a entrega ponta a ponta. Nas grandes metrópoles brasileiras, nós temos metrópoles muito adensadas com dificuldade logística. Então, esse modelo ele surge para atender esses dois públicos e numa pressão também de economia, né? Dado que também, infelizmente, nós somos um país de grandes desigualdades sociais, aonde você sempre teve, né, por mais que independentemente no momento agora nós temos juros elevados, uma inflação alimentar, mas sempre teve a necessidade do brasileiro de economizar. Então, o modelo ele nasce para suprir isso, começando na periferia das grandes cidades brasileiras, mas hoje o modelo, durante décadas de transformação, ele é um modelo que penetra em todas as classes sociais, desde a classe AB até a classe CDE e em praticamente todas as gamas de comércio. Para que você tenha uma ideia, Bruno, o setor responde hoje, todos os players juntos, por mais de 50% do mercado alimentar brasileiro. Isso, se a gente comparar com 5, 10 anos atrás, é quanto? É uma crescente. 10 anos atrás era quanto, mais ou menos? O setor representava em torno de 20%. 20%? O setor muito passou... relevante, né? Exatamente. Agora, você está falando de um motivo definidor, que é preço baixo. A ascensão do atacarejo no Brasil nos últimos anos é porque vende mais barato e as pessoas estão atrás de produtos mais baratos. Quanto, em média, vocês vendem mais barato do que os
concorrentes de supermercados? Há uma diferença que ela depende da categoria, né? Mas quando o atacarejo ele começa, o formato dominante era o hipermercado no Brasil, que tem uma queda, né? Dado que quando o e-commerce principalmente entra, muita gente até acha que foi o atacarejo que disruptou o hipermercado, e não foi o e-commerce. Há 20 anos atrás, se você precisasse de um forno de micro-ondas, você ia aonde? No hiper. Uma furadeira? No hiper. Celular? No hiper. Na medida que o e-commerce entra no produto de alto valor agregado, não perecível, o e-commerce é uma grande solução, você compra e recebe em casa, e recebe na porta. Isso aumentou os custos dos hipermercados, fazendo com que ele tivesse mais dificuldade de competir contra o atacarejo. A diferença de preço de um atacarejo em relação ao hipermercado era em torno de 15%. 15%, normalmente os estudos mostram que para você criar um novo formato de hard discount, na maioria dos países, quando você tem uma proposta de preço, que o preço é menor, em torno de 10% na categoria alimentar, esse modelo tende a ter sucesso, que é o que aconteceu. Então hoje você tem uma diferença a depender do operador, que vai de 12% a 15% em relação aos hipermercados ou em relação aos supermercados. Então, 12% a 15% mais barato. E aí fica a pergunta: como é que vocês ganham dinheiro? Primeiro, nosso negócio é um negócio de margem baixa. Então, o que a gente busca ganhar é principalmente na escala, né? Principalmente porque, né, isso, da medida que você atende o público comerciante, o comerciante, para ele, o preço de compra é custo. Então, para esse comerciante, para quem tem uma mercearia pequena, mesmo para quem tem um restaurante, para quem está operando, o custo de compra é algo muito importante para ele. Então, por isso que o nosso setor, ele normalmente, você opera buscando ganhar em volume e uma margem, né? Tanto que a margem líquida do setor, ela trabalha, quando muito, não é nem o cenário atual, em 2% de lucro líquido. No máximo isso, o ano passado, dado que os juros estão elevados, para que você tenha uma ideia, se a gente olha para 2024 e soma as 4 companhias de capital aberto, do setor alimentar, o lucro líquido foi inferior a 1%. Obviamente que parte disso está explicado pelo ciclo de juro alto que o Brasil vem passando, mas é um setor que, ou seja, nós visamos volume e escala e repasse de produto a preço baixo, fazendo para as indústrias, na nossa visão, um papel importante que é o de distribuidor complementar. Se nós olharmos para pouco tempo do passado, você veria caminhões das indústrias fazendo entrega porta a porta. Se você vai, por exemplo, pegar um exemplo, uma grande metrópole como Nova York, se você for na 4ª Avenida, 5ª Avenida, até às 10 horas da manhã, você vai ver caminhões de 3 eixos, 4 eixos fazendo entrega. Isso é impossível em São Paulo. Imagina aqui na Alameda Santos, no próprio Rio de Janeiro. Você ter os caminhões, Os caminhões fazendo entrega porta a porta. Então, o nosso modelo acaba que nós somos um distribuidor complementar também da indústria para esse pequeno comerciante. E para o pequeno comerciante, para ele é uma vantagem porque é como se nós fôssemos o centro de distribuição dele. Aonde quem tem, por exemplo, um comércio de food service, ele vai muitas vezes diariamente na loja, ele vê o produto que ele precisa e faz uma reposição muito rápida. Qual é o impacto do cenário econômico para companhias de varejo como a sua? Infelizmente, o juro chegou agora a 15%. Quando foi na semana passada, na última quarta-feira, um pouco antes da véspera do feriado, o Copom elevou os juros no Brasil para 15%, o que faz com que nós tenhamos hoje um dos maiores juros reais do mundo. O cenário que nós temos visto, a consequência disso, é um corte de investimento da maioria das companhias. No caso mesmo do açaí, nós passamos por um ciclo de expansão tanto orgânico muito elevado, que demandou uma quantidade gigantesca de investimentos, e o último grande projeto que nós fizemos foi exatamente a compra dos hipermercados do Extra, 70 pontos comerciais, que são 70 pontos muito bem localizados no Brasil, o que fez com que a companhia tivesse, tanto na compra de ponto, como também nos custos para converter essas lojas de hipermercado em atacarejo, um investimento elevado. Então, o nível de alavancagem da companhia, quando nós tomamos essa decisão, o juro no Brasil estava, acho que 5%, havia uma expectativa que ficaria em torno de 7%, e foi a 14,75%, e a semana passada foi a 15%. Então, isso faz com que uma série de ajustes tenha que ser necessário. Com isso, haverá uma desaceleração na abertura de lojas do açaí? Sim. O cenário atual de juro faz com que a companhia, não somente o açaí, mas várias companhias, estejam muito focadas nesse momento em reduzir a exposição a dívidas, no processo de desalavancagem, dado que as previsões de juros, mesmo se nós voltarmos ao ano de 2024 e olhasse qual era a previsão de aterrissagem final da taxa Selic ao final de 25, pode-se olhar
que ela está muito acima do que esperava. Então isso causa para as companhias um cenário de incerteza que nesse momento dívida, então a preservação de caixa e foco em redução de dívida está em foco da maioria das companhias. Isso reduz os investimentos, né, principalmente materializado no nosso caso, na expansão de novas unidades. Mas nos próximos tempos terão aberturas de lojas ou vai reduzir totalmente? Não, a gente não chega, né, no caso da saída, não chega a eliminar totalmente, até porque vários projetos, principalmente projetos de lojas orgânicas, né, eles têm um tempo longo para obtenção de licença, alvarás, dependendo da cidade do Brasil, você pode chegar até 3 anos o tempo de aprovação. Essas decisões são tomadas com bastante anterioridade. Então, para que você tenha uma ideia, nós tínhamos um plano de expansão que previa 20 unidades para esse ano e 20 lojas para o ano que vem, que foram reduzidas agora para 10 lojas. E, obviamente, a companhia sempre vai estar olhando qual o nível de custo que a dívida está tendo em relação à nossa geração de caixa e podendo ajustar os seus níveis de investimento. Você falou da conversão das lojas do Extra, que vocês adquiriram em tempos recentes. Como é que foi essa operação? Porque eu imagino que a operação logística de construção que é você converter lojas, foi muito complexo? Muito, e aí eu já queria até aproveitar, né, um gancho que quando se pergunta, né, fala bem, por que o atacarejo consegue ser 12% ou 15% mais barato do que era o hipermercado? Muitas vezes as pessoas imaginam, porque é um atacado, compra em grande volume e comprando em grande volume, ele reduz o preço de compra. E não é isso. Bem, na verdade, o preço de compra ele é muito similar para qualquer canal de varejo com as grandes indústrias. O que faz com que nós possamos ter um custo mais baixo é, primeiro, um menor custo logístico. A logística no Brasil era muito caro. Então, a principal diferença entre uma loja de hipermercado para uma loja de atacarejo é o quê? Nós estocamos o produto direto em loja. A indústria nos entrega a maior parte do volume de produto de baixo valor agregado diretamente nas nossas lojas. Então, isso faz com que, ao eliminar uma etapa da cadeia, que é o centro de distribuição, num produto de baixo valor agregado, a gente consegue reduzir o custo de operação, transformando e transferindo essa vantagem no preço de venda. Então, a logística própria em loja explica a vantagem. Por outro lado, isso cria uma dificuldade. No nosso caso, nós fizemos a compra de 70 pontos, grandes lojas do Extra, um parque de lojas irreplicável, com localizações que hoje seriam muito difíceis de serem obtidas através de uma expansão orgânica, mas era necessário fazer um trabalho, que era o quê? Converter o hipermercado, que para que você tenha uma ideia, para quem estiver nos assistindo, o hipermercado ele trabalha com 800 a 700 quilos de resistência do piso por metro quadrado. No atacarejo você precisa ir para 4 toneladas, 3 toneladas e meia. E toda a estocagem do perecível, que são câmaras frias, que operam muitas vezes com 9 metros de altura, quase 1.000 metros quadrados, a menos 20 graus, é feito em loja. Então, para que você tenha uma ideia, nós chegamos, Bruno, em 2022, no período de conversão, a ter 15 mil pessoas de construção civil trabalhando concomitantemente nas obras que estavam sendo. Entre instalador elétrico, pessoal de concreto, esquadria, mais de 240 engenheiros. Foi uma das maiores obras, um dos maiores projetos já feitos no setor alimentar brasileiro. Impressionante, hein? 15 mil pessoas. Agora, deixa eu girar um pouco o assunto, porque o setor ele está no meio de uma discussão da qual, evidentemente, você faz parte, porque o setor tem discutido publicamente sobre a venda de medicamentos isentos de prescrição no varejo alimentar. E a gente está falando de supermercados, a gente está falando dos atacarejos. Qual é a sua visão nesse assunto? Perfeito, excelente pergunta, Bruno. Esse é um pleito que a Abras tem encabeçado. Você a gente olha para a maioria dos outros mercados. É a Associação de Supermercados. Isso, a Abras é a Associação Brasileira de Supermercados. Nós apoiamos a Abras nesse pleito. Se você olha a maioria dos países de primeiro mundo, ou vários outros países, você compra medicamento também no supermercado. Então, havia uma demanda inicial feita pela Abras da venda de medicação, de medicamentos isento de prescrição. Esse pleito a Abras alterou agora e o pleito que está sendo feito é a venda de medicamentos tanto isento de prescrições, mas também o prescritos
com a presença do farmacêutico em loja no conceito Store in Store, que é o quê? Você poder ter uma farmácia dentro do supermercado com as mesmas regras do ponto de vista sanitário, de Anvisa, de regulação, que tem para as farmácias, trazendo o Brasil para algo que, na minha visão, nós estamos quase que 20, 25 anos atrasado. Esse conceito é um conceito existente na Inglaterra, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e diversos outros mercados, aonde você, quem tiver mesmo nos ouvindo, que já foi nos Estados Unidos, visitou uma loja do Walmart, visitou uma loja do Costco, você encontrou uma farmácia lá dentro. Replicando é o que a Abras hoje pleiteia e é um movimento que nós, como atacarejo, também apoiamos. Estou falando agora como presidente do Açaí, mas também como presidente do Conselho da ABAS, que é a Associação Brasileira dos Atacados de Autosserviço, que reúne todos os operadores do nosso setor. Mas qual que é o momento? Isso está parado em Brasília? Em que momento está? Está nesse momento, há uma discussão muito forte, vários projetos foram apresentados, tem uma série de audiências públicas acontecendo com a participação de representantes de diversas entidades envolvidas nessa discussão e estamos muito confiantes que nós podemos criar um avanço, porque no fim, isso beneficia sempre a maior nível de concorrência, ele beneficia, só tem um beneficiado nisso, que é o consumidor final, que é o brasileiro. O fato de você ter mais competição em qualquer um do setor, da mesma forma que o atacarejo, nós somos capazes de reduzir preço de alimento, tão importante quanto reduzir preço de alimento, é também reduzir preço de medicamento. Então há discussões acaloradas, como seria de esperar, dentro de uma discussão como essa, mas o que a gente vê que, se for aprovado, o consumidor final ele vai ter mais uma opção. Com mais opção, sempre brasileiro, ele vai ser o beneficiado. Deixa eu voltar para o grande negócio de vocês, porque vocês tiveram recentemente investimentos altos em novos serviços. Empório, açougue, padaria, isso dentro dos atacarejos. Qual que foi o resultado disso? Essa aposta valeu a pena? E o peso disso no negócio de vocês? As mudanças que foram feitas, elas foram, na minha visão, uma evolução natural do modelo. O modelo de atacarejo, ele nasce principalmente para atender o público da periferia e para atender os comerciantes. Mas vamos lembrar, infelizmente o Brasil é um país de muita desigualdade social, e na medida que nós precisávamos também penetrar dentro das classes sociais A, B, em lojas em localização maior, você encontra um outro público com um outro nível de demanda. Então, muito da evolução do atacarejo, ela foi feita da seguinte forma, aliando sempre preço baixo, mais uma melhoria na experiência de compra, Tanto que, um pouco antes de gravar o programa, você viu que eu fiz uma enquete praticamente com todo mundo aqui da Jovem Pan, que a gente encontrou, o quê? Se comprava no Açaí, em que loja comprava? Em que loja, exatamente. Em que loja? Porque não era só falar que comprava, você perguntava da unidade, inclusive. Exatamente, primeiro para saber e para ver se tinha alguma reclamação, mas praticamente qualquer um deles, se você olhar, você vai ver que a experiência de compra ela evoluiu muito. Então houve uma busca por redução de custo que também ela foi investida na experiência do cliente. Quando você olha para uma loja de atacarejo hoje, contra o que era 20 anos atrás, teve uma série de evoluções na iluminação da loja, na inclusão do ar-condicionado, na qualidade do perecível do produto que está lá dentro, na quantidade de treinamento de funcionário e na qualidade do sortimento. Então, essas evoluções, elas fizeram com que nós conseguíssemos adentrar em outras classes sociais e também agora penetrar em outras categorias de produto, como foi a que você perguntou, o caso do açougue, o caso do fatiamento, o caso, por exemplo, do empório de frios que nós temos nesse momento e outras categorias. Há exemplo também do que acontece em outros países do mundo. Então, era uma evolução natural, tanto que hoje, quando a gente olha para o açaí, nossa participação, nós estamos presentes, até aproveitando para fazer uma propaganda também, no açaí ele atende 40 milhões de pessoas por mês nas suas 302 lojas. Nós estamos presentes em 1 de cada 3 domicílios no Brasil. Em algumas regiões nós chegamos a estar presente praticamente em 1 de cada 2 domicílios no Brasil, com 88 mil colaboradores. E temos uma penetração em todas as classes sociais, conforme o poder de compra que essa parcela tem também de poder de compra da população. Então, enquanto a classe AB ela tem de poder de compra dentro do PIB, é a nossa participação. Então, ou seja, é um modelo que ele é muito democrático, que ele visa atender, por quê? Preço baixo,
bem da verdade, é uma demanda independentemente de que classe social você está. Agora, o peso desses novos serviços, você tem o número exato para o negócio do açaí? Ele hoje tem uma representatividade crescente, por ser companhia de capital aberto, a gente não pode divulgar alguns níveis de detalhe nesse período, mas assim, para que tenha uma ideia, nós fizemos os primeiros projetos e implantamos praticamente em todas as lojas. O açaí é conhecido por ser talvez uma das referências de fonte de inovação do setor, né? Então nós fizemos a implantação dos serviços, alguns concorrentes seguiram. Recentemente agora nós temos uma implantação massiva de self-checkout, né? Por quê? Né? Você tem uma parte hoje da população que busca a compra abastecedora, que é onde nós somos especialistas, mas você tem uma parte também que busca a compra repositora, né? Dado que nesse momento no Brasil a gente tem uma migração do modelo de contratação. Nós tivemos um aumento grande da mão de obra que ganha por dia e não que ganha por mês. Então, ou seja, se você tem um trabalhador numa faixa de renda que ele recebe, por exemplo, R$3.000 mensal, ele tem uma probabilidade maior de comprar no atacarejo, nós detectamos. Se ele ganha os mesmos 3.000, mas em R$100 por dia, trabalhando como Uber, como iFood, ou seja, fazendo entrega, ele tinha uma tendência maior de comprar no atacarejo. Então, muito da mudança de tornar o perecível, localização de loja, é para que você pegue essa parcela da mão de obra ocupada, quase 38 milhões de trabalhadores, e consiga também ter uma proposta de falar, ok, eu sou uma boa alternativa para você de preço baixo, não somente numa compra de grande volume, mas se você vai comprar muito ou vai comprar pouco, nós continuamos mantendo o preço baixo. Ô Belmiro, você falou em desigualdade social do Brasil e você tem propriedade nesse assunto porque você passou ao longo da sua vida por dificuldades. Como um ex-sorveteiro, um ex-engraxate, fez um bico de engraxate, virou um dos CEOs mais relevantes e importantes do varejo no Brasil? Obrigado. De fato, assim, é um orgulho a trajetória. Sempre que tem oportunidade, a gente gosta de dar o exemplo, até porque um país, assim como uma empresa, é feito de gente e de exemplos. O exemplo é algo que é muito importante. A gente gosta, né, de transmitir o exemplo para mostrar que através de trabalho, de persistência, você pode ter reconhecimento pelo seu trabalho. Isso significa, você tem que virar presidente de companhia, um CEO de companhia? Não. Na realidade, nós queremos ser reconhecidos pelo nível de esforço que nós colocamos, né? Então, ou seja, eu comecei minha vida muito jovem, como você bem falou, fui sorveteiro, trabalhei em 3 colheitas de algodão, fui Boia Fria. Engraxate não deu muito certo, para falar a verdade, lá em Maringá, no Paraná, né? Fez um bico ali. Fiz um bico, mas não tinha tanta demanda. Como sorveteiro, 40 graus no norte do Paraná, havia, né, uma possibilidade maior. Tenho registro desde os 13 anos, né? Comecei como office boy em 1985, fiz 40 anos agora dia 1º de maio, né, de trabalho registrado, né? O mercado, como você bem sabe, mudou muito, né? Eu acho que a somatória de uma curiosidade, persistência, esforço e no começo também um pouco de falta de opção, né, me levou, né, e acho que uma curiosidade natural, né? Então eu aprendi, né, fui aprender programação de computador, que iniciava lá na década de 80 por conta, virei programador em COBOL, que foi até meu primeiro emprego no setor. Eu entrei no Atacadão como programador em COBOL em 1988, cheguei a ter 2, 3 empregos que trabalhava ali simultaneamente, né, e uma curiosidade natural. Então isso eu passei por diversas áreas, com vendas, compra, supervisão, controle de estoque, como você mencionou no início, né? E essa curiosidade e a tomada de risco. Por quê, né? Se você quer crescer, se você quer, você tem que tomar risco. Muitas vezes, alguns movimentos que eu fazia, né, eram movimentos que não eram só para cima, eram movimentos que aparentavam ser laterais ou para baixo, mas ela me dava maior bagagem, que era o quê? Conhecimento. Né? E essa bagagem, conhecimento, né, depois somado ao longo de 40 anos de trajetória, né, foi o que me permitiu também ser chamado para assumir o comando do Açaí Atacadista. Eu assumi o comando em fevereiro de 2011, já tinha 22 anos no Atacadão, tinha passado por diversas áreas, trabalhei no projeto de venda da companhia para o Grupo Carrefour. Então, acho que essa persistência, curiosidade e talvez acho que uma das maiores capacidades que até você falou, que é a questão da comunicação e a empatia com pessoas, né? Porque você é um bom comunicador. Quem está acompanhando esta entrevista já reparou, evidentemente, você é bom de conversa, de oratória. Você se considera o quê, além de CEO? Você se considera um vendedor? Acho que seria um grande vendedor. Acho que é assim, né? Primeiro que o sorvete, você tinha que ter, né,
o talento para... Às vezes eu fui dar uma palestra numa grande indústria, né? Eu comecei, meu primeiro emprego foi muito bom. A empresa me deu um carro para trabalhar e 20% de comissão. Eu tinha que empurrar o carro, era um carrinho de sorvete. E mesmo para você vender o sorvete, você precisa olhar para o cliente e ver se tinha uma molecada e se a mãe estava perto. Quando você via que tinha muito, você reduzia a velocidade do carrinho, aumentava a buzina para você conseguir fazer a venda. Ou seja, você precisa saber se comunicar. Né? E aí um detalhe sempre, né, que a gente gosta de falar e transmitir, porque eu gosto de ser um vendedor, mas gosto de ser um inspirador de pessoas. E quando você vai se comunicar, é preciso, assim, um exemplo que eu gosto de usar é assim, você já escutou a sua própria voz gravada no WhatsApp? Provavelmente, quando você escutou, você viu que ela era diferente. Então, se nem a nossa própria voz, entre o que a gente acha que ela é, para o que os outros nos percebem, é diferente, significa que a maioria das vezes na vida você precisa também olhar, tão importante quanto o fato é a percepção dele. Como que eu estou sendo percebido, né? Então, ou seja, eu estou sendo percebido como um comunicador, como o Bruno, que está aqui com todo esse talento natural, ou seja, de que maneira você é percebido. Isso vale independente da posição que você está, porque, a bem da verdade, você vai ser julgado, promovido, casado, separado, demitido, pelo que você acha ou pelo que o outro percebe de você. Então é muito importante trabalhar com a percepção. Mas falando de vendas, que é uma área que você ficou muitos anos, uma dica infalível para vender desde picolé, sorvete, até os produtos da sua companhia? Primeiro, que transparência, honestidade, sinceridade com o cliente. Então, ou seja, a boa venda é aquela que você tira a segunda venda. Então, a venda que você só acontece, que você só realiza uma vez, a bem da verdade, ela te causa um problema, porque se você não tiver a reposição. Então, acima de tudo, seja honesto com o teu cliente. O teu produto fale a verdade, né? Independente se ele não vai atender tudo, mas é sempre preferível. Então, acima de tudo, empatia com a necessidade do cliente, porque você não vende um produto. Na realidade, você atende um desejo. Né? E atendendo um desejo, seja o nosso caso, atacarejo, por exemplo, que é preço, comodidade, experiência de compra, né? Com a proposta de forma que seja clara. Falando agora em desejo do consumidor. Com mais de uma década como CEO e muitos anos no setor, quais as mudanças no perfil do consumidor brasileiro e, sobretudo, no desejo do consumidor brasileiro? Sim, né? As mudanças, né, para quem tem 40 anos de carreira, a gente tem visto o quanto a sociedade, né? O mundo, ele sempre mudou. Acho que nunca tão rápido como tem sido nos últimos anos. E a única certeza que nós temos é que ele vai continuar mudando. E a segunda certeza que nós temos é que provavelmente, seja o que nós imaginarmos, nós vamos errar. Então, ou seja, né, a capacidade para você se ajustar a mudanças que ela ocorre. Então, ou seja, há um desejo, claro, do consumidor de ter um melhor nível de consumo e continuar economizando. E tem mudanças, muitas vezes, que elas não são bem-vindas, mas que ocorrem que você tem que lidar. No caso do Brasil, a gente está passando recentemente por um fenômeno, uma pandemia, que é a pandemia do mercado de apostas esportivas. O Brasil se tornou, de longe, o maior mercado de acesso. Tem um dado bem interessante que mostra que o Brasil sozinho ele está na frente do segundo, terceiro e quarto colocado em número de acesso. Então isso teve uma mudança de comportamento, né, dos consumidores. E como isso impacta o varejo nacional? Tem um impacto, né? Num cenário onde você está com juros elevados e um cobertor curto do ponto de vista de gasto, qualquer um outro novo gasto que entra, ele vai gerar impacto, seja em redução de consumo, seja em troca de produto. Tanto que nós temos visto nos últimos anos, né, além de tudo, nós passamos por um ciclo de inflação alimentar muito elevado no período pós-pandemia. A pandemia é um exemplo de como que a previsibilidade seria algo que talvez um ano antes julgaríamos como impossível. O ciclo de alta de juro, porque era o consenso de mercado, mostra que a previsão do futuro foi. No caso do mercado de aposta, ele tem impactado os outros setores de consumo. Ele impacta as suas lojas. E impacta a loja. Impacta a loja, impacta colaboradores. Qualquer empresário hoje que tem uma quantidade, que atua no comércio, ou mesmo que da indústria, que tem uma grande quantidade de funcionários, ele tem visto o impacto desse mercado. Já não sabe se vai ter uma normalização, mas o fato é que o Brasil se tornou o país do mundo com maior número de acesso, à frente dos Estados Unidos, Inglaterra e Turquia. Depois, se tiver curiosidade, eu coloco o link, né, para que você possa assistir ou tiver também a disponibilização, que é um tema, assim, que
também, do mesmo jeito das farmácias, que geram um certo nível de polêmica, né, ou de desconforto, mas é uma realidade. O nosso trabalho como uma companhia que atende 40 milhões de pessoas de todas as classes sociais e que tem como propósito principal levar prosperidade, apoiando o micro e pequeno empreendedor, que nós temos como propósito levar prosperidade para o colaborador, fazendo com que nós, para ter uma ideia, com um plano de carreira, né, onde nós comemoramos todas as promoções que são feitas, até pela minha própria trajetória. Nós criamos, por exemplo, dentro do Assaí, uma universidade, né, que são mais de 22 cursos ministrados, porque a gente acredita sim no trabalho, né, e na ascensão como meio de ascensão social. Então, obviamente que nosso papel também é fazer uma leitura do mercado e refletir e falar para o investidor também a verdade. Acima de tudo, então, ou seja, né, é o exemplo que a gente fala, mas dói quando você fala algumas verdades, dói. É a história de você ir no médico, ele vai te fazer um exame, Bruno, vai te apalpar. Onde não doer, tem problema? Não. Mas onde apalpar e doer, aí tem um problema. Bom paralelo. Agora, você está falando de colaboradores, você comanda mais de quase 90 mil colaboradores, 87 mil funcionários? Perfeito. Vocês têm um programa que me chamou muito a atenção, que pouco é falado, inclusive, entre os meus convidados aqui no Show Business. Vocês têm um programa de inclusão de pessoas com mais de 50, 60 anos. Por que essa decisão, né, excelente de incluir essa turma de 50, 60, 70 anos, e o que representa isso na companhia? O Assaí, ele é uma referência. Acho que, assim, em vez de você tratar o tema de forma complicada, para ter uma ideia, PCDs, nós temos mais de 5, nós temos 5,3, que é acima da cota legal. Normalmente são pessoas profissionais, né, a pessoa com deficiência. E tem uma série de programas na companhia de inclusão, tanto do ponto de vista dos 50 a mais, como você citou, mas também voltado também à raça, voltado a gênero, à representatividade. Sempre a visão que a companhia precisa representar a sociedade que ela está e, mais do que isso, representar os clientes que nós atendemos. Então, para dar um exemplo muito simples, quem eu quero que compre o nosso Assaí? Todos. Independentemente de idade, independente de gênero, independentemente de orientação sexual. Então, ou seja, eu quero que a pessoa vá comprar num concorrente? Não, quero que compre no Assaí. Então, ou seja, da mesma forma que se a empresa abre as portas para o clientela, eu preciso abrir também no meu quadro de colaboradores. Então, diante disso, o Assaí é sim reconhecido como uma das companhias mais diversas. Então, a diversidade, ela tem nos ajudado e tem nos apoiado, obviamente trabalhando de maneira séria, tendo o trabalho, né, e a meritocracia como um dos valores para que você possa promover também as melhores pessoas, né? Então isso, o Assaí, ele tem sido, acho que, uma referência de trabalho. Vocês tiveram uma mudança importante nos últimos tempos extremamente recentes, acho que foi 2023. Vocês não têm mais um acionista controlador, é isso? Perfeito. O Assaí é uma das poucas, né, True Corporation ou companhia sem controlador. A tradução correta, que é o modelo fora, seria companhia sem dono. Mas essa tradução eu não gosto dela, porque na realidade nós trabalhamos até como se fosse dono da companhia, né? Meu pai, né, e minha mãe transmitiram um valor onde você cuida bem do que é teu. Mas quando você está cuidando dos outros, você precisa cuidar melhor. Porque você pode errar no que é teu, mas não errar nos outros. Então, o Assaí, ele não tem, desde que saiu o último acionista controlador, que era o grupo francês Casino, então até 2020, de forma rápida, o Assaí, ele fez um split com o Grupo Pão de Açúcar, o GPA, passando a estar listado individualmente na Bolsa, e no início de 2023, o Grupo Casino vendeu as suas ações, fazendo com que hoje nós não temos nenhum acionista controlador. Então é uma companhia de controle disperso, com vários fundos de investimento, ou quem tiver vontade, até convido, compre a ação do Assaí. Olha o vendedor, olha o sorveteiro falando agora, falando alto aí. Mas excelente, vai lá. Esse ano, né, nós já registramos um aumento de 100% no valor da ação, né? O mercado de ações do Brasil, com esse ciclo de juro alto, passou por fase difícil, mas a companhia está no rumo de desalavancagem. Quem estiver nos ouvindo, compra aí a SAI 3, né, o ticker da companhia, e passa a ser dono do Assaí, assim como nós. Daqui a pouco eu vou estar comprando um monte de coisa. Estou com o meu celular aqui, o meu tablet aqui, vou estar comprando coisas de vocês nesse momento da gravação, porque você é muito vendedor, Belmiro. Falando nisso, como é que anda a digitalização de vocês? Não, obrigado, né? Acima de tudo, né? Mais do que vender um produto, nós sempre temos que vender uma ideia. Porque a gente está falando de unidades físicas, né? A gente está falando de mais de 300 unidades, a gente está falando das mudanças do atacarejo no Brasil, porque teve essa ascensão, mas você citou o comércio eletrônico. Como é que entra
a digitalização, o comércio eletrônico num negócio de vocês, que o grande negócio de vocês é a loja física. Tanto que vocês fizeram um investimento poderoso aí em novos serviços nas lojas físicas. Mas como é que vocês encaram aí o telefone, o tablet? Eu fiz uma brincadeira, mas eu estou falando sério. Como é que vocês encaram isso? Bem, de que forma a companhia encara, né? Obviamente, sim, o mundo passa por mudança, indiscutível o avanço do e-commerce. No caso do setor alimentar, e principalmente na entrega de produto perecível, existe uma dificuldade na compra pela internet. Bem, na verdade, é mais fácil você entregar um iPhone do que um pé de alface, né? Um exemplo muito simples, você compra uma caixa de som da JBL que custa R$100 e a empresa de e-commerce te cobra R$5 para entregar, você paga? Paga. R$5, R$100, pesando meio quilo. Se você comprar 1 quilo de açúcar, custa R$5 e eu te cobrar R$5 para entregar, que é justo, a tendência é não pagar. Então, a aderência do e-commerce, especialmente no produto perecível, que precisa de transporte especial, e tem produto que é produto de escolha. O que é um bom tomate? Para algumas pessoas é maduro, para outras pessoas é verde. Provavelmente você sempre errou quando tua esposa pediu para comprar. E provavelmente, então, ou seja, isso gera uma dificuldade. Então, o que a gente olha para o digital, sim, nós temos o app Meu Açaí, mas é uma junção do que se chama hoje do Phygital, que é a integração do mundo físico com o digital, que você consiga oferecer produtos. A pesquisa com o nosso cliente, por incrível que pareça, receber o produto e-commerce, né, do alimentar é talvez a 8ª preocupação dele, do ponto de vista de digitalização. Ele quer saber se o produto que ele está aí na loja tem, que nível de preço, se tem vaga de estacionamento, por incrível que pareça, talvez é mais importante para esse cliente, né? Tanto que sim, nós vemos o impacto da digitalização, como eu falei, a minha origem é na TI, nesse setor, ou seja, no setor exatamente de programação e distribuição. Então acho que nós temos um grande potencial, mas ainda tem algum desafio no alimentar. Quanto isso, quer produto de qualidade com preço baixo, vá na loja Açaí. Muito bem, nós estamos falando não com o CEO, a gente está falando sobretudo com um vendedor. O vendedor Belmiro Gomes, que hoje é o CEO do Açaí. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business nesta edição com o CEO do Açaí, Belmiro Gomes. Belmiro, vocês estão em praticamente todos os estados brasileiros com mais de 300 unidades. Tem muita diferença nas unidades pelas regiões? Se a gente pegar o Paraná, se a gente pegar o centro-oeste desse país, se a gente pegar o nordeste do país, tem muita diferença? Do ponto de vista de estrutura de loja, não. Do ponto de vista de sortimento de produto, maneira de trabalhar, totalmente diferente. O Brasil não é um país, o Brasil é um continente. Com diferenças socioeconômicas, culturais, calendário de importante totalmente diferente, aonde tem uma marca muito forte que é a regionalização. Tanto que, por exemplo, vou dar uma informação que talvez até surpreenda. Nós temos 22 centrais de compras em todo o Brasil. Então, ou seja, o Brasil nós temos 160 marcas de café hoje ativo. Então, não tem condição nenhuma de uma pessoa nossa aqui em São Paulo saber que produto eu vou vender em Manaus. Então, ou seja, o último estado, por exemplo, que nós entramos foi Espírito Santo, de 10 mil itens, 2.200 foi cadastrado somente para o Espírito Santo. O fato de nós sermos um país continentais faz com que a gente tenha uma quantidade gigantesca de marcas regionais. E a companhia ela precisa espelhar exatamente o que nós vendemos, não o que nós queremos, nós vendemos o que o cliente quer comprar. Então isso faz com que nós tenhamos um nível de regionalização do ponto de vista de logística. Imagina, nós temos lojas em Santarém, boa parte do transporte é fluvial, lojas em Macapá, ou seja, loja em Boa Vista. Então isso faz, né, o Brasil ele é um continente, né? Então isso faz com que a companhia ela tenha que se adaptar para cada um dos mercados. O maior desafio de comandar uma empresa como essa é a distribuição? Acho que é a distribuição, mas sempre o maior desafio para qualquer grande estrutura é a comunicação. É a comunicação, mas para você não é difícil. Mas sempre, né, a comunicação. Inclusive você acabou de falar agora no intervalo aqui entre os blocos do Show Business, você já inclusive fez locução em rádio não, em loja, é isso? Em loja já. Loja dentro. De vez em quando tem inauguração até. Conta isso. Ele pega o microfone para anunciar as ofertas para o cliente, para convidar o cliente a comprar, para fazer. Assim você já economiza em locutor também. Ele gosta, né? Mas a comunicação, né?
Por que a comunicação ela é importante numa estrutura desse tamanho, com 88 mil colaboradores? Até porque, primeiro, o mercado, principalmente o mercado de varejo, ele muda constantemente. Então você tem que trocar ou mudar de estratégia, seja em produto ou nível de margem que vai ser trabalhado de forma muito veloz. E a pior comunicação que pode ter é aquela que você imagina que aconteceu. Porque a comunicação que você sabe que não aconteceu, você vai tentar novamente. Aquela que você pensa que o outro entendeu para comunicar ao colaborador sempre é um dos maiores desafios. A logística, bem ou mal, você ganha expertise. Uma vez estabelecido um processo, você mantém o processo. A comunicação ela precisa ser ajustada diariamente. E a comunicação, quando eu falo, ela não é somente a comunicação de uma via só. É principalmente, talvez, a que seja mais difícil, que é você ouvir o que teu colaborador e o teu cliente está falando. Tanto que eu nunca acredito no primeiro tudo bem. Quem me acompanha a trajetória sabe que se eu vou na inauguração de loja, a diretoria inteira vai almoçar com o time da loja que está ali implantando. E eu vou sentar junto e vou perguntar para a pessoa, tá tudo bem? A pessoa, tá tudo bem, senhor. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, mas pensa bem. Você não sou eu estar do lado no dia do presidente para poder falar dos defeitos, dos problemas? Então é hoje. Então, sempre, a bem da verdade, quem está na ponta, ele tem uma visão melhor do que a diretoria. Quem está atendendo o cliente, quem está no processo, você vai ter informações relevantes. A gente já teve um caso que eu gosto de contar, que eu cheguei numa loja, estava a pessoa da limpeza do terceirizado, e eu falei, tudo bem, me apresentei, sou o Belmiro, tal. Você tem alguma dica para me dar, alguma coisa? Ela me olhou assustada. Eu falei, não, alguma coisa que a gente esteja fazendo que você tenha visto está errado. Ela, mas eu só limpo a loja. Eu falei, não, mas você não tem? Ela falou, bem, vocês recebem mais mercadoria no mesmo dia que faz a detetização. No fim nós saímos com 6 mudanças operacional. Pessoa que está na ponta, é uma lição, sempre é uma lição. O fato de ter vindo de classes sociais baixas, e eu busco sempre essa conexão com o cliente, dado que o Brasil, um dos erros que a gente pode cometer é só se comunicar com quem está no teu estrato social. Nós precisamos entender que o Brasil é diverso, é um país de desigualdades, que o que serve muitas vezes para um é totalmente o que não serve para outro. Belmiro, o que é um atacarejo, um supermercado de sucesso? É aquele que o cliente volta. Sempre, como eu falei, a venda é a segunda. É que a marca, quando você é a primeira opção, pensado em termos de marca, que isso se traduz em números, que a gente chama do NPS, mas é aquele que o cliente te busca como um ponto de apoio, que ele te enxerga, no caso do público empreendedor, como lugar de abastecimento que ajuda o negócio dele e ajuda ele a prosperar. E para o consumidor final, que seja um ponto de economia para ele. E o que um dono de supermercado, de um atacarejo, não pode fazer de forma alguma? Achar que conhece toda a demanda do seu cliente, Tá sempre buscando inovar, buscando ajustar, sempre deixar de ouvir o cliente. Isso não pode ser feito de maneira alguma. Eu destaquei no primeiro bloco a trajetória e mais do que notável, mais do que inspiradora do Belmiro Gomes. E eu esqueci de falar de um detalhe que chama muita atenção da nossa audiência. Você virou o CEO antes dos 40 anos e virou o CEO de uma gigante do setor de varejo no Brasil. Para você, se for elencar um único fator, o fator mais determinante para essa ascensão, de ter virado um CEO aos 39 anos, o que foi? O principal fator foi o não desistir. O fato de, mesmo em dificuldade, ou de buscar novos desafios, buscar aprendizado, mesmo que isso me colocasse em risco, foi o que permitiu eu ter tido uma série de promoções. E óbvio que é difícil elencar numa carreira um único fator. Quando eu fui convidado para ser presidente do Açaí, o Açaí era uma companhia pequena ainda, era 38 lojas apenas, a companhia estava deficitária. Tinha, na época, o Grupo Pão de Açúcar tinha comprado e não havia uma expertise de atacarejo. Então a companhia estava, tanto que quando eu aceitei mesmo o convite, muita gente falou, putz, talvez não seja uma boa escolha. De lá para cá, nós nunca recebemos sequer R$1 de investimento, nem do Grupo Pão de Açúcar, nem do Grupo Casino, nem dos investidores. Tudo que a companhia fez e se transformou nessa gigante foi feita com geração de caixa próprio, que é um dos fatores grandes de destaque do trabalho do time que está à frente do Açaí, não somente eu, mas também uma série de pessoas, todo o time que está junto. Nunca um único executivo, uma única pessoa, ele é capaz, Então, os maiores acertos que você pode fazer é exatamente cercar de pessoas certas, de pessoas nas outras posições. É impossível numa empresa desse porte você conseguir uma única pessoa. A empresa nunca
é uma empresa de uma pessoa só. Né? Acima de tudo, e até mais do que as pessoas, é a cultura. Como eu te falei, tinha um antigo chefe, né, um antigo líder, né, que é até um dos donos do Atacadão, que falava: a empresa é feita de gente e de exemplos. Então isso a gente segue até hoje. Você citou o avanço, a evolução do atacarejo no Brasil nos últimos tempos. Há 10 anos era 20% do setor de varejo, é isso? Do setor alimentar. Do setor alimentar. Em torno de 20%. Hoje ultrapassou os 50% para a gente ver e ter noção da evolução do setor. Há ainda muito espaço para o atacarejo avançar? Menor do que antes, obviamente, até pela própria taxa, mas ainda o setor ele deve continuar evoluindo. Né? Ele deve continuar evoluindo para novos produtos, novas categorias, né? E até ainda em ponto de vista de expansão orgânica. Né? E o futuro, como eu disse, né, vai, assim, nós temos uma capacidade de vender outros produtos para o cliente. Um exemplo que nós falamos agora há pouco das farmácias, dos medicamentos. Pneu, por incrível que pareça, nós somos um dos maiores vendedores de pneu do Brasil. Nós somos um dos maiores vendedores de air fry do Brasil. Nós temos 6 ou 7. Pneu e air fryer. Ou seja, produtos que não seriam muitas vezes óbvios. Vinho, por incrível que pareça, nós éramos setor alimentar e o vinho nós demos um destaque. Hoje nós vendemos em média 3 mil garrafas por hora. 3 mil garrafas por hora. Vocês sabem tudo, então. Qual é a uva preferida do brasileiro? Você sabe? Mais vende loja é Niagara. Esse é que mais vende loja é Niagara. É mesmo? É. E vocês têm uma imensidão de dados extraordinária, né? Porque vocês têm o dado de todos, são quantos clientes por dia, por mês ou por ano que passam por vocês? Aproximadamente 40 milhões de pessoas mensalmente. 40 milhões de pessoas nas lojas de vocês. A inteligência artificial já chegou no setor, já chegou no açaí? A gente está falando de dado, e dado é a matéria-prima da inteligência artificial. Sim. Ainda assim, a inteligência, acho que ela vai mudar o mundo, né? A gente ainda não sabe aonde aterriza. Para grande massa de dados, né? Porque existe muita coisa que se chama hoje de inteligência artificial, mas não é. Quando o nome também entra em moda, né? Então algumas coisas são ainda algoritmos, né? Se tivesse aí falando um pouco, né? Sem querer ser muito técnico, né? Porque eu vim da área de TI, né? Mas o que é um algoritmo? Tudo aquilo que o programador, ele sabe exatamente a resposta que o sistema dá e por que dá, é algo pré-programado, é o que nós temos hoje como os algoritmos. A inteligência artificial, nem quem programou sabe como ela te deu aquela resposta. Então, ela tem ainda um horizonte pela frente, ela vai mudar o mundo, isso é certeza. A forma como se relaciona, principalmente na geração de texto, correção, a inteligência gerativa, e ela tem sido, né, uma velocidade muito grande, então ela deve ajudar ainda muito as companhias. Mas para a massa de dados que nós temos, ainda não tem sistema de inteligência artificial para isso. Tem algoritmo, que é meio que similar, que nos ajuda também em tomada de decisões. Mas muito, para falar a verdade, ainda são com base em percepções. Percepção de quem conduz o negócio, percepção e sensibilidade. Porque o dado, ele é bom, mas ele é de algo que aconteceu. E ele conta o que o cliente comprou. Mas ele não conta, talvez, o que seria o principal. O que ele deixou de levar. Ou seja, né, o grande questão do comércio não é você ver no dado que existe. É você ver no dado que não existe. E isso, se ele não existe, não é sistema de algoritmo, inteligência artificial que vai conseguir te dar essa informação. Né? O grande, né, aquela história do cliente, é o cliente que não veio. Né? Me interessa saber exatamente de quem compra, mas me interessa saber, mas quem não compra? Por que você não vai? Por que o produto não estava lá? Por que isso? Ou seja, o dado que não existe. Desse exército aí de 40 milhões de brasileiros que passam todos os anos nas lojas de vocês... Todos os meses. A todos os meses? Meses, é por mês. Todos os meses, correção, todos os meses. É por mês, é 480 milhões no ano. Qual que é o perfil dessa turma toda? A gente está falando de milhões de pessoas, mas se aglutinar num perfil mesmo, você tem? Por incrível que pareça, o perfil é exatamente brasileiro, ou seja, é um público muito homogêneo. Mas se falar de classe social? Estamos em todas. Classe A também, não é todas, só uma coisa de classe C? Por incrível que pareça, quando a gente olha, a participação no poder de compra do PIB brasileiro das classes sociais é exatamente a representatividade. Se você fizer o recorte por gênero, por exemplo, por gênero, qual nível que comprou no açaí, ele é exatamente o mesmo, 60%. Se pegar por faixa etária, que é o mais interessante, também ele é uniforme. Então, ou seja, né, hoje é um modelo que nós trabalhamos muito para que ele fosse de fato democrático. Você tem lojas perto de população
de classes mais baixas, de classe D, de classe E, mas nós temos loja de classe A e de classe B. Teve uma evolução gigantesca. Então hoje, né, tanto que nós temos um perfil extremamente homogêneo por todas as classes. Acho que na próxima, uma vez por ano, a gente faz essa divulgação desses dados para os investidores da companhia. A gente deve trazer já esse recorte para o perfil, até porque muitas vezes as pessoas acham, mas atacarejo é um negócio da classe social mais baixa. Já não é mais a realidade do Brasil. Você citou ao longo desse programa sobre a situação econômica brasileira, falou do impacto da taxa de juros no seu negócio, que tem impacto. Você está animado com a economia brasileira, com o ambiente de negócios no país? Há, obviamente, uma preocupação nesse momento, né, com a taxa de juros, com uma das maiores taxas de juros do mundo. Não tem como qualquer pessoa que comanda a empresa não olhar o cenário com um cenário de cautela, além das questões econômicas, internacionais também, que geram um nível de preocupação, embora isso sempre foi a realidade do Brasil. Então, obviamente, a gente olha, né, esperando esse fim do ciclo de juros, né, porque, no fim, quando você está com um patamar elevado, você reduz a capacidade das empresas de investir, mas reduz também a capacidade do consumidor em investir. Na medida que isso reduz, você gera um ciclo, né, que é um ciclo de preocupação. Agora, você falou, a gente falou no último bloco também de investimento, que vai ter uma desaceleração na abertura de unidades, mas terão abertura de unidades. Quais os investimentos nos próximos tempos? Ainda nós, né, a companhia, né, nós soltamos apenas um guidance para mercado de abertura de loja. A massa total de investimento esse ano, ela deve ficar na casa, que esse já é público, de 1,2 bi de reais, né? Para o próximo ano ainda nós não divulgamos, por ser companhia de capital aberto, isso é considerado informação relevante. Então só depois que eu comunicar mesmo ao mercado é que eu posso falar em... Mas é 1 bilhão e 200 milhões de reais para 2025. Exato. Esse dinheiro vai para onde? Novas lojas, aprimoramento, reforma, capacitação. Tem várias unidades de serviço, de açougue que ainda foram implantadas esse ano, a parte de self-checkout. Então, ou seja, esse 1,2 bi está distribuído em novas unidades e no plano de manutenção também do parque atual que nós temos. Você falou com orgulho sobre promoção de funcionários, que você gosta, né, de promover funcionários. O que você valoriza num profissional a ponto de promovê-lo? Obviamente, né, como você falou, se eu comecei de sorveteiro e hoje sou presidente, é porque eu fui promovido várias vezes, né? Então, promoção é algo que nós temos um painel na loja, tem um painel de destaque, no programa de trainee, quando um é eleito, você vê que a loja vibra, né? São várias características, mas a primeira é a seguinte: não desista. Não desista nunca, não desista da primeira dificuldade. Você tem uma certeza que vai ter, para qualquer um de nós, é que vai ter dificuldade. Então, ou seja, né, a capacidade de aprendizado, né, humildade e a busca pelo crescimento são as principais características que a gente olha. Você acredita em sorte? Você acredita na força do acaso? Existe também. Existe o quê? O acaso, né? O acaso. Salomão fala, né, uma frase em Eclesiastes, acho que no 9, que ele fala, né, nem sempre a sabedoria te trará riqueza, nem às vezes a corrida ela é vencida pelo mais ágil, nem a batalha pelo mais valente, porque para tudo concorre o tempo e o acaso. Então, sim, existe o acaso, né? Um dos grandes sábios, né, que acho que Epiteto falava que 50% é do acaso. Então, mas os 50% do acaso não está na nossa mão, porque é o acaso. Então, vamos pegar os nossos 50%, que é o que está na minha mão, na sua mão, entendeu? O acaso pode ser sofrer um acidente, você pode... Então, assim, existe o acaso, acho que pro bem e pro mal, que também existe a hora certa e você está no lugar certo. Mas, ou seja, os outros 50% é o que compete a você, que compete a mim, que é o esforço, que é a dedicação, que é o não desistir, que é o buscar novas ideias, buscar maneiras de resolver o problema e, para a hora que vir, na combinação com o acaso, ela seja positiva, se vir um acaso positivo, mas se vir também um acaso negativo, você tem outra parte que você construiu. Mas o acaso, sim, ele existe. Essa frase de Salomão em Eclesiastes, acho que ela é extremamente pertinente. Você é muito religioso? Não, por incrível que pareça, não. Talvez seria ali mais agnóstico, mas eu conheço muito bem, né? O livro de Eclesiastes mesmo tem várias passagens que eu gosto de citar, porque ele traz uma sabedoria muito grande. Né? Você é um bom leitor, então? Menos hoje do que eu gostaria em termos de tempo, né? Com as questões o smartphone, ele nos tirou bastante tempo, mas sempre fui uma pessoa de muita leitura e sempre tive uma facilidade muito grande de memorização.
De memorizar. Memorização, que isso sempre me ajudou, principalmente no desenho de processos, né, numa série de outras, a parte da capacidade para memorizar, isso sempre foi algo, aí é um dom inato. E no mundo de celular, no mundo de redes sociais, como é que você se atualiza? Então isso ele tem sido, é um dos pontos de preocupação, por um lado, né, como tudo na vida você tem efeito colateral. Né, remédio demais também mata o doente, né? Tem uma coisa que eu usei no açaí, como eu falei, quando eu cheguei o açaí estava deficitário. Então eu listei o que precisava fazer, mas eu adotei uma política dos comprimidos. A política dos comprimidos, a gente tem que sempre, para quem está comandando a empresa, aí você fala assim, bem, tá bom, é mesmo que você vai no médico, ele te passa uma caixa de antibiótico, 24 comprimidos, um de 8 em 8 horas, você toma os 24 de uma vez. Você vai dar colapso. Se você não souber o intervalo da dose, remédio demais também mata o doente. Né? Do mesmo jeito que a tecnologia, nesse momento, ela pode nos deixar, né? Nós temos um fenômeno no nosso cérebro que chama dotação cerebral. Da hora que você sabe que você tem uma agenda na mão, você perde a capacidade de decorar telefone. Pode ver que a maioria das pessoas, você sabe, às vezes, o telefone fixo. Eu sei o que era da casa da minha mãe, mas não sei o telefone hoje atual. Você perde a tua capacidade. Então é preciso, às vezes, você tentar, que é muito difícil, estabelecer controle. Controle de tempo, tentar sair um pouco das mídias sociais, das redes sociais e exercitar, fazer uma conta, exercitar, discar o número de telefone para que você não perca a capacidade. O fenômeno da dotação, você percebe claramente quando nós estamos dirigindo um carro, que você passa num buraco e dói, ai, que é uma extensão do corpo. Então, qualquer coisa que o cérebro entende como extensão do corpo, você pode perder aquela capacidade, né? Belmiro Gomes, com 40 anos de setor, mais de 10 anos como CEO. 10 anos? 15, vou para 15 Não, anos. tá certo. Mais de 10 anos. Mas tá certo. Como CEO, o que empolga você no varejo alimentar brasileiro? Por incrível que pareça, acho que a incerteza que a gente tem pela frente e a busca, porque ela vai sempre exigir, porque você tem que combinar o varejo, uma sensibilidade extrema de curto prazo, para você ver o que está acontecendo e ajustar a rota, mas isso precisa ser combinado com uma estratégia de longo prazo, com decisões que muitas vezes você vai tomar, que elas vão ter impacto daqui 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Né? Então, acho que essa necessidade de estar inovando, de ter desafio, ela meio que vira viciante, na realidade, no varejo, né? Ou seja, no comércio, né? Que é o que me move. Pergunta clássica aqui do show business. Quem é ou quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios? Tem várias referências na vida, né? Meu pai e minha mãe. Né? Então, ou seja, meu pai mesmo tendo, né, ele conseguiu transmitir tendo uma doença, né, que como teve, era uma pessoa de uma sabedoria e de um equilíbrio muito grande. Né? Minha mãe, que lutou muito, né, brava sempre que eu posso, estou lá em Maringá para ver ela. Né? Então, essas são as duas grandes referências, e transmitiu talvez o mais importante, valores. Né? E o reconhecimento quando eu conseguia ter as vitórias, pequenas vitórias. Né? Muitas vezes, algum tempo atrás, eu contei do período com boia fria, porque não era fácil ir no caminhão de boi, naquela época, que de manhã o cheiro já não era bom. Afinal do dia, então, você imagina que devia ser terrível. Né? E às vezes, eu contando aquilo, porque eu fiz isso com 12, 13 anos, muitas vezes a pessoa, que sacrifício. E por incrível que pareça, para mim não era. Para mim era legal. Eu estava, como se diz, ajudando em casa, eu estava conseguindo, eu batalhava para cada dia eu conseguir colher 1 quilo a mais, né? Meu recorde foi 8 arroba, né? Que é 120 quilos, não é fácil, né? Pode acreditar, não é fácil colher 120 quilos de algodão, né? Então, o que foi que transmitiu, né? E ao longo da carreira, diversas pessoas, desde o Matheus Chiarati, na Suesmo, quando eu era office boy, no meu primeiro emprego, né? Meus antigos chefes, o dono do Atacadão, o seu Paulo Rubens de Lima, o seu Herbert Olishimai, o seu Farid Cury, pessoas que transmitiram, e muitas vezes assim, né? Às vezes quem te ensinou mais não é quem te tratou bem. Na vida, quem gosta de você, às vezes, fala o que você não quer ouvir. Eu não nasci conhecendo o que eu sei hoje. Né? Eu não conheci com a habilidade hoje. Então foi necessário, muitas vezes, você também ser ajustado, ser chamado a atenção em muitos casos para que você tivesse conhecimento para poder estar outra e outra. Estamos sempre aprendendo. Muito bem, nós recebemos nesta edição do Show Business Belmiro Gomes, CEO do Açaí. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, nesse programa completo aí, falando do setor, falando da sua companhia e falando da sua história. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez o convite. Prazer imenso estar aqui, um papo
muito fluido, muito bom, com várias pessoas, não somente o apresentador que vocês estão vendo, mas toda uma equipe fantástica aqui de bastidores, que eu faço questão de destacar. Fui extremamente muito bem recebido, e eu também, todo mundo falou que comprava no açaí. Então, ou seja, né, espero que quem esteja nos ouvindo... E como eu falei, a gente conversou com o CEO do açaí e com um notório, um exemplar vendedor, porque esse é Belmiro Gomes. O Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.